Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Circuito Mulher. É um prazer, uma honra muito grande ter a sua audiência aqui conosco. Hoje eu vou trazer para vocês uma pessoa muito especial que vai falar sobre um tema que eu tenho certeza absoluta que todas nós precisamos prestar muita atenção nos dias atuais. Eu quero que vocês recebam com super energia positiva a Camila aqui no nosso palco do Circuito Mulher. Camila, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de falar com vocês sobre ferramentas de desenvolvimento da carreira da mulher. Eu tenho certeza que vocês vão ter insights super valorosos de como melhorar e como desenvolver a carreira de vocês e apresentar um pouquinho da Sou Segura. Muito bom, Camila. Então, quero que você fique totalmente à vontade, porque a partir de agora o nosso palco é todinho seu. Obrigada. Então, muito prazer, vou me apresentar um pouquinho aqui para vocês. Eu sou a Camila Davoglio, sou vice-presidente da Sou Segura, que é uma associação de mulheres do mercado de seguros. Ela tem um objetivo muito próximo do Circuito Mulher e por isso, por afinidade, a gente fez essa parceria e a gente está aqui em conjunto no dia de hoje. Eu sou atuária de formação, trabalho no mercado segurador há 20 anos já, de experiência em diversas áreas, sempre da área atuarial, então já passei por consultoria, auditoria. Hoje eu trabalho numa empresa suíça que se chama Swiss Re Corporate Solutions, e dentre todos os meus afazeres, trabalhando na empresa, uma das minhas maiores paixões é o tema de desenvolvimento e empoderamento da mulher. Então, para falar um pouco desse tema, eu vou começar com uma breve introdução. Há muito tempo a gente já fala que a equidade de gênero, ela, principalmente em cargos onde a gente tem as tomadas de decisão, são os maiores cargos da empresa, aqueles cargos gerenciais, ele traz um impacto financeiro muito positivo para as empresas. A própria diversidade faz com que a empresa consiga atrair os melhores talentos, faz com que elas sejam mais inovadoras, que elas assumam riscos melhor analisados, e com isso ela acaba desenvolvendo produtos melhores, que a gente chama, são a cara do cliente, porque a diversidade promove uma discussão e uma análise do problema que é muito mais ampla do que empresas que não são tão inclusivas. Mas, falando especificamente da mulher, apesar de todo o progresso que a gente tem feito até hoje, a gente está muito longe de alcançar a paridade na liderança, né? E eu falo sempre dos cargos de altos executivos e boards, né, comitês de empresa. E essa diferença de gêneros impacta as mulheres, principalmente nas oportunidades que são criadas para elas. Então, se vocês olharem um pouco esse gráfico que eu coloquei, não precisa se atentar aos números, aos percentuais, mas percebam que ele é um funil, né? Então, se eu olhar a parte azul, é a representação dos homens e a parte laranja é a representação das mulheres. Conforme eu vou andando para a direita nesse gráfico, mostra a proporção entre homens e mulheres nos cargos, sendo que o canto da direita é o cargo mais alto. Então, você vê que entra muita mulher no mercado de trabalho, mas ao longo do tempo a gente ainda percebe que tem muito mais homem na liderança do que mulher. E como que a gente faz para mudar essa situação? Se é comprovadamente dito que as mulheres
a diversidade nas empresas traz mais receita, a gente produz produtos melhores, a gente atrai melhores talentos, a gente retém. Se fica uma empresa muito mais atrativa, tanto para clientes quanto para funcionários, por que a gente chega nessa situação e por que está tão difícil mudar isso? O que muito se diz é que a diferença de gênero, ela impacta principalmente, por que a mulher não chega, né, naquela posição mais alta de alta liderança? Principalmente porque as oportunidades são diferentes e a percepção do que a mulher precisa para se desenvolver na carreira é um pouco diferente, justamente por conta da diferença entre gêneros. Para isso, nós temos algumas ferramentas que nos ajudam a reverter esse cenário. E aí, eu gosto sempre de dividir em duas vertentes. A primeira delas é como a mulher sozinha vai atrás em busca de equalizar essas diferenças. Então, primeiro, prestando atenção nos feedbacks que ela tem recebido na carreira, existe um termo que é esse síndrome da impostora, que é muito conhecido entre as mulheres, mas a gente pouco percebe no momento em que a gente está passando por ele. Eu estou alcançando sucesso, eu estou tendo bons resultados, mas eu não acredito que eu sou capaz de ter esses resultados. Então, eu, sem perceber e sem que as pessoas em volta de mim, elas percebam, eu começo a me sabotar de uma forma muito subjetiva. Então, esse, para mim, é o tema que é de muita observação e muito autoconhecimento. A mulher, quando ela está em busca de capacitação para perceber se essas coisas estão acontecendo com ela, é sempre bom ela ter uma amiga do lado ou alguém que seja um parceiro de trabalho. E ela expõe assim, olha, eu sinto que eu estou tendo dificuldade no meu crescimento, será que eu tenho feito alguma coisa que eu mesma estou me sabotando sem perceber? Sempre buscando o autoconhecimento para fazer essa análise interior. Outra coisa que a gente percebe que falta um pouco nas mulheres é um networking eficaz. Buscar formas, eu sei que a pandemia agora, com essa coisa à distância, que a gente faz tudo por vídeo, reuniões, acaba ficando mais difícil, mas por que você não pensa em chamar seus pares, por exemplo, quando a gente estiver num ambiente de trabalho, para tomar um café e conversar sobre um projeto novo da empresa? Por que você não se propõe a conhecer pessoas diferentes todo mês, uma pessoa por mês? Isso vai fazendo com que sua rede de conhecimento dentro da empresa aumente, as pessoas passam a te conhecer e você começa a se sentir mais confortável para expor as suas ideias, expor o seu trabalho. Isso ajuda muito, pelo menos para você conhecer o terreno onde você está pisando. E falando ainda de capacitação, todos os temas de empoderamento em geral. Então, o que eu quero dizer com isso? Que são temas subjetivos, não são temas técnicos ligados ao seu trabalho. Então, o que é uma marca pessoal? Como eu me apresento numa marca pessoal? Vocês já ouviram falar sobre o tema de presença executiva? O que é uma presença executiva? Eu tenho algum código de etiqueta para estar lá junto com os gerentes e os diretores da empresa? Como eu devo me expressar? O que a empresa percebe como um funcionário eficiente, eficaz? Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais empoderado a gente fica. E aqui eu não falo da parte técnica, porque você pode ser muito boa tecnicamente, mas se você não se expressa, se você não mostra para as pessoas, fica um pouco difícil ser avaliada. Então, a gente sempre sugere, né, temas como se expressar melhor, como desenvolver sua marca pessoal, quais são as mensagens, e sempre se cuidando para que você não passe por situações indesejadas no trabalho, porque você só está em busca de informação e conteúdo.
Falando do segundo pilar, que é a parte da empresa, como a empresa pode ajudar, como a empresa pode promover, né, as mulheres e trabalhar para que elas cresçam no longo prazo. Existem 3 programas que eu gosto muito, que eles podem ser desenvolvidos pela empresa. É o coaching, mentoring e sponsorship. Tem essas palavras em inglês que parecem um pouco difíceis, mas são ferramentas para a gente desenhar a nossa carreira a longo prazo. Então, se eu estou falando do coaching, esse é um termo até que está um pouco mais conhecido no mercado, mas é uma pessoa que é especializada em te ajudar a desenhar os próximos passos e te ajudar a seguir a diretriz e fazer com que você desenhe a sua estrada. O que eu faço a partir daqui? Qual é o próximo passo? Como eu me vendo? Como eu sou melhor? Esse é o coach. Como eu faço aquilo que eu gosto? Como atinjo aquele objetivo que eu quero? Então, é uma coisa mais estruturada com um profissional que é capacitado para isso. Já o mentoring, ele é você ter um mentor. Mentor é você compartilhar as suas experiências de vida e você se inspirar nessa pessoa que virou o seu mentor. Então, normalmente, a empresa pode determinar um diretor, uma pessoa, ou uma diretora, uma pessoa que está num cargo de gestão mais alto, e essa pessoa vai compartilhar suas próprias experiências com você. E vai dizer para você, se eu estivesse no seu lugar, eu faria assim, assim, assim. Quando eu passei por um momento como esse na minha carreira, eu agi dessa forma. É muito inspiracional. Então, o ponto-chave da mentoria é você conseguir fazer um bom matching, que a gente chama. É escolher um mentor ou um mentorado que tenham os mesmos objetivos ou que tenham passado, que demonstram que vão passar pelas mesmas situações de carreira. Esse é um processo muito forte dentro das empresas, porque você fideliza o seu próprio funcionário. Uma vez que ele olha para cima, ele aprende com as experiências dos executivos e ele se inspira a continuar e a crescer. O sponsorship, a gente chama de... você ter um sponsor dentre a diretoria executiva da empresa. O que significa isso, né? O que é sponsor? Sponsor é uma palavra difícil. Não, é você ter uma pessoa dentro da diretoria executiva que conhece o teu trabalho e que ele vai ser responsável por te dar... Ele não é seu chefe, ele não é seu superior direto, e ele serve para te dar ele serve para te dar feedbacks, dar aconselhamento sobre como você pode melhorar. Fazendo um paralelo um pouco aqui com aquilo que eu falei sobre a própria mulher buscar o seu desenvolvimento, seu autoconhecimento. Essa é uma ferramenta que ajuda muito. Porque é difícil você se conhecer sem saber o que os outros estão pensando de você. E quando você tem um membro da própria diretoria olhando e te dando esse retorno, ou instrução, ou direcionamento de como você deve melhorar, isso pode acelerar muito o processo do seu desenvolvimento. Para a empresa ainda, é super importante ter um pipeline de talentos. Quando ela mapeia os talentos femininos, ela passa a ter um olhar diferente para essas mulheres, porque ela começa, como empresa, a investir. Toda empresa tem um mapeamento desses talentos, e ela investe naquilo que falta, dando treinamento, olhando metas, fazendo avaliação de performance dessas pessoas, e cuidando para que essa pessoa seja retida na empresa, já que ela é um talento. E para mim, uma coisa que é super importante, isso no ambiente corporativo, é a determinação de métricas. Então, se eu sou uma empresa que quero dizer que promovo a diversidade, aqui eu estou falando especificamente da equidade de gênero, mas serviria métrica para qualquer diversidade.
Se eu disser para os meus funcionários, olha, somos uma empresa inclusiva, prezamos pela diversidade, e eu coloco algumas métricas do tipo, em 2 anos, em 5 anos, nós teremos processo de trainees, processo de aperfeiçoamento específico para certas populações, que são as populações que a gente chama de minoria, mas na verdade são só aquelas com oportunidades diferentes. Se eu falo assim, olha, no meu conselho administrativo, em 5 anos eu terei pelo menos uma mulher, em 5 anos eu vou promover pelo menos uma mulher a diretora, isso gera uma expectativa e uma conexão das pessoas com a empresa, que com certeza, e a própria empresa passa a olhar e avaliar esses grupos de uma forma diferenciada. Então, essa para mim é uma ferramenta em que é muito mais fácil você medir se você está indo pelo caminho certo ou não, e ela pode trazer resultados sensacionais para a empresa. Então, percebe que não basta a gente ser bom tecnicamente, isso é necessário sim, mas não é só isso, a gente tem outros temas que permeiam a carreira da mulher, que fazem com que seja mais demorado ou mais difícil para que ela chegue nos cargos de alta gestão. Então, se você tem um interesse em melhorar, em se desenvolver, se o seu objetivo é realmente crescer e chegar nesses cargos de alta gestão, começa a procurar sobre esses temas, como que você pode, às vezes a gente lê um livro que não tem nada a ver com o nosso trabalho técnico, mas ele abre a cabeça para a gente, quanto mais a gente pensa nessas situações e tenta entender o que a gente precisa para chegar ao nosso objetivo, mais a gente tem insights e mais a gente vai pesquisando, lendo e se desenvolvendo. Tenho certeza que dá para acelerar bastante com essa ferramenta. E esses são os exemplos, a gente pode ainda enumerar um monte de outras, mas para mim, essas são as mais potentes. E lembra que eu falei no início dessa apresentação que uma das minhas paixões é o desenvolvimento da mulher. Então, eu queria apresentar para vocês um pouquinho da Sou Segura, porque a Sou Segura é uma associação que traduz muito disso que eu falei até agora. A gente tem como missão na Sou Segura, ela é uma associação voltada para as mulheres do mercado de seguros, mas ela tem muito material que é gratuito e que todo mundo pode ter acesso. A nossa meta, a nossa missão de vida lá é desenvolver a mulher enquanto profissional, empoderando, através de conhecimento, trocando experiências, fazendo networking, a gente tem programa de mentoria. A mulher, como que a gente promove, né, o talento feminino? As mulheres podem escrever artigos, elas podem se inscrever em programas de mentoria, que vai ajudar a mulher com aquela formação que normalmente não é uma formação direta e não é aquilo que a gente sabe exatamente do negócio, porque o técnico está dito. Agora, o que é o a mais que a gente precisa para desenvolver? Então, por fim, deixo aqui os meus contatos, tanto os meus contatos pessoais, quanto se vocês quiserem entrar em contato com a nossa associação. Espero que vocês tenham tido muitas ideias, espero que vocês tenham percebido e tenham traçado uma rota de aprendizagem através dessas ferramentas que eu apresentei. Obrigada. Muito obrigada, Camila. A gente que tem que lhe agradecer por um conteúdo tão rico, trazido com tanto carinho aqui pra gente. Quero reforçar o nosso agradecimento também ao apoio, né, ao apoio da Sou Segura no Circuito Mulher. Espero que seja uma parceria aí que está iniciando agora, mas que seja, né, de muito longo prazo e que nós possamos, através também da Sou Segura, oferecer realmente muito conteúdo, muita mentoria para as nossas congressistas. É muito importante, né? Eu ressalto muito que o Circuito Mulher
Na verdade, ele é um elo de conexões, né? Então, nós não fazemos absolutamente nada sozinhos, não conseguimos. Então, precisamos de realmente institutos, né, associações que tenham esses mesmos valores, os mesmos propósitos. Nós ficamos muito felizes realmente de poder receber o apoio de vocês. Muito obrigada, viu? Obrigada. Para você que está acompanhando aí o nosso conteúdo, olha quanta coisa bacana, quantos insights interessantes para você poder deixar tudo anotado e empregar com muito mais segurança na sua carreira. Fica por aí, tem muita coisa para acontecer ainda. Nos vemos na próxima palestra. Tchau, tchau.